Novamente eu aqui, com o tema que é o tema do mercado, é um tema muito interessante. Vale a pena vocês se aprofundarem, perguntarem, procurar um profissional capacitado. Agradeço a todos por terem ido lá no meu canal, terem curtido, terem mandando mensagem. E hoje o meu convidado novamente, porque já que ele me deu abertura no anterior, não perdi meu tempo. Dr. Júnior, muito obrigada. Eu sempre brinco que eu gosto de chamar ele pelo nome que todo mundo chama, né? Mas não vou chamar ele de Dr. Alaor. É Júnior. Doutor, obrigada por ter aceito o meu convite. Novamente com esse tema maravilhoso. Mas hoje eu vou deixar você mais de cabelinho branco. Porque tem pessoas que não pensam, tem medo de fazer hold, porque depois que está na hold não pode vender, tem que ter assinatura de todos que estão dentro da hold. Tem como a gente brindar isso? Ter como um momento que o pai ou a mãe, né, o que constituiu os bens que está deixando para os teus filhos, que lutou, que fez acontecer, né, que comprou esses imóveis, se ele pensar, não, peraí, eu estou com esse imóvel aqui, ele está dando muito problema, ou esse imóvel não está legal, ou o bairro não se desenvolveu, não vale a pena ter, eu posso, em algum momento, escolher um imóvel e vender sem que todos que estejam na holding tenham a obrigação de assinar? Legal, como é que tá, né? Obrigado pelo convite, Rosana, novamente. Agradeço o privilégio, né, de poder discutir esse assunto contigo aqui. É possível que a gente estabeleça em contrato, né, no contrato social da holding, que o titular dos bens exerça todo o direito, todo o poder administrativo dessa holding, dessa empresa, inclusive com a proteção para que ele não seja destituído da sociedade, enfim. Então ele vai poder vender esse imóvel tranquilamente, sem que haja a participação dos herdeiros e sem que, o que é o principal, sem que os cônjuges dos herdeiros tenham que assinar. Porque isso é um problema que acontece geralmente quando a pessoa resolve a questão da sucessão com o usufruto. Certo. Aí a pessoa faz o usufruto em vida, acha que está tudo resolvido. Logo ali na frente surge uma oportunidade, um empreendimento que alguém queira fazer no seu imóvel, no seu terreno, sei lá, a região valorizou, querem construir um prédio naquele imóvel, e aí a pessoa precisa da assinatura, precisa fazer a transferência lá no cartório. Certo. Okay? E aí, quando chega no cartório, precisa da assinatura do cônjuge. Mas não é necessário, porque o cônjuge é casado com união parcial. Mas está no regimento da corregedoria, a gente tem que pedir. E aí, o que se faz? Vai ter que entrar na justiça, vai pedir uma decisão judicial. Até lá pode o negócio desandar. Entendi. Entende? Então, usufruto pode não ser uma boa opção. Na holding você consegue estabelecer o poder dos administradores. Então você não precisa dos sócios, porque eles vão ser só sócios. E para garantir ainda mais, você estabelece no contrato uma cláusula onde você prevê essa possibilidade da venda do imóvel. Então você afasta totalmente os seus herdeiros, né, os sócios puros, vamos dizer assim, dessa situação de venda de imóvel. Então, nessa situação também, além dos herdeiros
não poder dizer que não quer que venda, também tem a situação do cônjuge desse herdeiro Isso. dizer que assina ou não assina, né? Porque às vezes o que acontece, quando você coloca com usufruto vitalício e você quer desfazer do usufruto, vamos dizer, o cônjuge tá brigado, não vou assinar, vou atrapalhar, tá atrapalhando uma negociação que é dos pais, de uma coisa que assim, ele vai estar recebendo de herança após a morte dos pais. E durante em vida, o imóvel é do pai, né? Sim. E a holding, então, nesse caso, eu também não preciso da assinatura dos cônjuges. Não precisa. Só de quem é administrador. Vamos fazer um parênteses aqui, uma vírgula, né? Uhum. Se o contrato estiver prevendo essa situação. Se não tiver, vai precisar. Dos titulares serem os administradores e se tiver uma cláusula já prevendo essa situação. Entendi. Então, na hora de você fazer o contrato da holding, você tem que parar com calma, analisar e saber caso a caso o que você pretende fazer, né? Porque tem situação que o filho casa e ele se separa. E quando se separa, a mulher ou o marido, né, que é parte desse bem. E na holding tem essa blindagem, né? Se eles se separarem, bem fica blindado ainda a família. Exatamente. Ainda que o regime de casamento, né, seja comunhão parcial, e naturalmente o bem herdado ou doado ele não comunica, mas é o que a gente vê na prática nos cartórios, a exigência do cônjuge para assinar a venda, né? Sim. E o que acontece quando você faz a holding e o sócio, que é o herdeiro, ele é um sócio que não é o administrador, ele não vai participar da negociação. Ele não vai participar para assinar nada. Quem vai assinar é o administrador. Então, nesse caso, pintou aqui assim uma formiguinha atrás da orelha. Numa holding, desde que eu faça devidamente com todas as cláusulas que a lei prevê, eu posso deixar um dos meus bens, vamos citar, eu tenho uma fazenda ou uma fábrica, o qual um dos meus filhos participa. Exemplo, eu tenho uma imobiliária, né? E se eu tivesse 2 ou 3 filhos, mas apenas um dos filhos está tocando imobiliária, ajuda o atendimento, ajuda a fazer vistoria, cuida do bem, né? Quando eu não posso estar aqui, ele assume. Eu posso deixar isso escrito de uma forma que, em caso do meu falecimento, eu deixar esse filho que está comigo todos os dias, que assume os riscos do dia a dia de trabalho, ele ficar como administrador em meu falecimento? É possível. Você, além das disposições que você coloca no contrato social da empresa, da holding, além daquelas cláusulas, né, que já estão ali prevendo a questão da sucessão, né, a incomunicabilidade, a reversão, me ajudei, são 4. Deixa eu ver uma coisa. Então, a incomunicabilidade, a reversão, não deixar, não que seja alienado, né? A não alienabilidade. Isso. Falta um. Fugir. Empenhorabilidade. Penhor. Então, não alienar, não penhorar. Não comunicar com outros e a reversão. Gente, são 4. Além dessas cláusulas e tantas outras que são colocadas no contrato, você pode estabelecer outras num outro documento à parte, que é chamada de acordo de sócio. Nesse acordo de sócio, você pode, como você colocou no seu exemplo, decidir que a administração daquele imóvel ou da empresa ou daquele bem seja feita por filho A
os outros bens, né? Administração do filho B ou filho C. Ou, por exemplo, a filha, você tem um imóvel que a sua filha, o seu filho já está morando. Certo. Né? Você tem vários imóveis, tem um imóvel que a filha está morando. Você pode estabelecer no contrato, até para que os outros filhos não queiram uma fatia administrar. daquele... Isso. Então, você pode estabelecer no contrato, aquele imóvel lá vai ser administrado pela filho tal. E a empresa pelo filho tal. Às vezes, uma fazenda, o filho que se dedica aos afazeres da fazenda e tem outro filho que não. Então, você pode estabelecer, você quer que aquele imóvel permaneça na família, porque o imóvel é rentável, enfim, por outros motivos, você pode estabelecer que aquele imóvel seja administrado pelo filho que tem maior aptidão para aquilo. Sim. Então, é possível, sim, através do acordo de sócios. Então, dentro da hold, eu posso fazer junto, ali no paralelo, um acordo de sócios onde hoje, eu, como administrador, eu e meu marido coloque a possibilidade de que ele não pode ser alienado, ele não pode ser penhorado, né? E com isso a gente vai fazendo uma blindagem. E se tenho 3 filhos e eu tenho mais do que 3 imóveis, eu posso dizer que assim, o imóvel estando dentro desse acordo, né, que o filho tal vai ficar com o apartamento X, o Y vai ficar com a casa, o outro vai ficar com o sítio, e a minha administração da minha empresa, no meu caso, ficaria com o filho tal, porque ele está o dia a dia e ele está sabendo administrar. Porque às vezes cada um no seu quadrado, eu sempre brinco. Quem é advogado é advogado, quem é contador, e quem é administrador é administrador. Se eu sou professor de qualquer matéria, mesmo que seja do jardim de infância, e não tem conhecimento administrativo daquilo que está sendo feito dentro da empresa, eu vou acabar não fazendo a função tão bem quanto o outro que está ali tocando o dia a dia, sabendo todas as etapas de uma administração. Exatamente. É bem isso mesmo. Vou te deixar as minhas considerações finais. Gostaria que o senhor... senhor não, né? Você, né, Júnior? Que você colocasse o quanto é importante hoje fazer e ter uma hold. Eu considero que fazer uma holding hoje é garantir a continuidade daquele bem que você lutou para conseguir durante a sua vida, garantir que os seus filhos possam ter os frutos, né, a continuidade daquilo que você lutou, né, para conseguir durante a vida. Então, se você é uma pessoa que gosta dos seus filhos, quer o bem para ele, considere fazer uma holding, para que no seu falecimento você não deixe um problema para ele, deixe uma solução, deixe só os frutos e não os problemas. Então você consegue resolver isso em vida. Agora só cuide, participe desse processo de construção da holding para não cair em nenhum golpe ou, ao invés de achar que está deixando uma solução, está deixando um problema. Então, sempre tenha uma segunda opinião, sempre questione, né, esse processo. Para que quando você for fazer, você tenha segurança daquilo que você está fazendo e está sendo muito bem orientado. Exatamente. E a holding é uma solução para o problema do inventário. Você evita o inventário e você consegue uma tranquilidade em vida. Os meus clientes que eu já fiz, eles relatam sempre que eles estão tranquilos, bem tranquilo. Posso citar claro. um exemplo que eu lembrei agora há pouco. Um cliente que eu já fiz a holding já faz mais de 3 anos, patrimônio de 20 milhões por baixo, em torno de 50 milhões. Ele
agora, recentemente, recebeu uma notificação de uma multa de 3 milhões. Nossa! Porque ele, enfim, levou comida para os caminhoneiros lá na rodovia. Olha só. E agora? Ele falou assim, ó, no começo eu fiquei apavorado porque eu recebi uma multa, eu nunca recebi uma multa, ainda mais de 3 milhões. Mas depois eu já fiquei tranquilo porque os seus bens estavam protegidos. Os bens estavam protegidos, ele vai poder discutir seu futuro. Discutir isso tranquilamente, sem essa preocupação de poder colocar em risco o patrimônio dele e da família. Porque ele pode ter os bens declarados disponíveis até o final da discussão. Então, esse problema ele não tem. Ele vai discutir sem correr o risco de deixar os bens deles indisponíveis, o bem dele indisponível, os bens, que são vários, né? Isso é muito importante. E eu falo que, assim, eu já tenho alguns clientes que eu atendo há bastante tempo, que eu tenho alguns imóveis de clientes que fizeram já holds. Eu estou há 22 anos já no mercado como corretora de imóveis. A Nobres fez 16 anos esse ano. E já vi inventário de irmãos que se davam, hoje não se falam. Né? Talvez por quem ele escolheu para conviver, se teve amigo que veio colocar a minhoquinha. Então, o inventário ele é doloroso. E às vezes, o que eu acho mais engraçado, você é herdeiro, você está recebendo. Você devia estar agradecido de estar recebendo, né? E isso às vezes vem ao contrário. Eu não estou agradecido, é uma obrigação. Então, você que tem que, se tem uma meieira ou um meieiro, não, meus pais têm dinheiro, meu pai continua a estar recebendo uma pensão, meu pai que tem que pagar os impostos. Não, quem paga os impostos são os herdeiros, porque o meieiro já é dele. E a hold veio justamente para acabar um pouco com isso, porque se você se você pensa em como proteger os teus bens e a tua família, a solução é fazer a hold. Posso fazer mais uma colocação? Pode. Deve. E ainda tem uma vantagem de economia no momento que você faz a holding, se você utilizar a técnica correta. Porque há um custo. Com certeza. Há um custo. ITBI, no momento que você transfere o bem para a pessoa jurídica, e TCMD no momento que você faz a doação das cotas para os herdeiros. Então, você paga duas vezes. Mas a Constituição ela garante a imunidade. Só que as prefeituras não querem saber. Elas cobram. Há um caminho para você fazer com que aquele direito que está na Constituição seja garantido. Mas você tem que procurar um profissional capacitado para que você seja orientado para isso. Não é qualquer um. Não. Assim como a doação das cotas, aí você pode pensar, mas eu vou pagar 7% sobre todo o patrimônio, qual é a vantagem, né? Uhum. Também há um caminho. Holding é um sistema de empresa participando, administrando outra empresa. Através desse sistema, você consegue fazer com que o teu patrimônio não seja a base de cálculo exatamente para a doação. Então, você consegue colocar o fato gerador das cotas separado do valor do patrimônio. Você não vai deixar de pagar, mas você consegue reduzir bastante, se for feito da forma certa. Além de outras possibilidades, por exemplo, de quem não tem imóvel nenhum, mas já vai comprar, ou os imóveis estão no nome da imobiliária, ou da imobiliária não transferiu lá da incorporadora e não transferiu, você consegue constituir a holding, né? E evitar várias situações e também alguns dissabores futuros. Exatamente. Obrigado.
por ter aceito o meu convite. Você já me deu várias perguntas para um próximo convite. Gostaria de te convidá-lo novamente, que em breve, para falar mais ainda sobre esse tema, que eu estou fascinada. E você que tem alguma dúvida, se você gostou desse tema, se você, ainda mais agora sabendo que existe a possibilidade de diminuir esses impostos para você ter uma holding, deixa a sua pergunta que eu encaminho para o Dr. Júnior e com certeza você vai receber um retorno. Obrigada.